O Corinthians fez um bom jogo. Sim. Legal. Ponto. Corinthians tem que se arrumar para coisas mais importantes. Mas aí não é um passo de cada vez? passo, Assim, tá recuperando a confiança, conseguiu uma classificação que o Cruzeiro não conseguiu, que o Curitiba, ok, mas não Mas deixa eu conseguiu. falar um negocinho a respeito disso? Claro. Se a senhora me permitir. Aqui você manda. Porque eu respeito o Souza, que conseguiu a classificação contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. Sim. Precisa parar de passar vergonha. É o maior campeão da Copa do Brasil. Quem é? O Cruzeiro. Está cansado de passar vergonha. Está cansado de passar. O Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. O Curitiba precisa parar de passar vergonha. O Curitiba é time de primeira divisão. O Curitiba agora é uma SAF, né? Sim. Mas parece que eles não sabem fazer nada. É uma SAF que parece que eu tenho um baita treinador que conhece a divisão. O Guto. Ele conhece a Série B. Ele sabe o que ele vai jogar. Deem para ele, por gentileza, a possibilidade de trabalhar. Porque daqui a pouco vocês vão mandar o Guto embora. E não vão dar argumentos para ele. O ano passado já foi assim e o time caiu. Vocês não perceberam que vocês montaram um time muito ruim na temporada passada e montaram outro time ruim nessa temporada para jogar a Série B? Isso é do Curitiba. E do Cruzeiro, vocês precisam melhorar o time para a Série A. Esse time não é o suficiente. Campeonato regional atrapalha. Porque os caras pensam que tá bom e não tá. Para jogar a Série B e para jogar a Série A. Vale para o Cruzeiro e vale para o Curitiba. Tem que melhorar e muito. Aí agora, capitão, imagina o que a gente já está falando desse Corinthians se tivesse sido eliminado da Copa do Brasil pelo Cianorte. Sim. É por isso que eu estou falando. É um passinho de cada vez. Não, Dani, é isso. Eu acho que é uma vitória que, independente do adversário, vem num momento muito bom para o Corinthians, né? Porque é uma sequência de bons resultados, né? O Corinthians jogou bem, então assim, a gente esquece um pouco o adversário, né? Qualidade, enfim, estrutura, e olha só para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, colocou mais gente dentro da área, aproximou mais as linhas, é um time mais organizado. E aí ele foi desorganizado em jogos também menores, no Campeonato Paulista, por exemplo. Sim. Então eu acho que tem um trabalho ali, pouco trabalho, né? Porque o Antônio não teve tempo ainda de parar esse time, de colocar realmente as ideias dele, mas na conversa isso tem funcionado. E principalmente isso traz uma confiança cada dia maior para esse elenco, né, Dani? Que estava sofrido, que sofria muita pressão da torcida, da imprensa. Então, é um processo que está fazendo bem para o Corinthians. Retomada de confiança, um ambiente muito melhor do que era aquele com o Manto, a gente percebe isso na fisionomia. Soluções também, né? Mais do que só o ambiente, é solução no campo. Sim, no campo também, Dani. Assim, é que é pouco tempo, né, Dani? Então você vai falar assim, quanto tempo ele teve para trabalhar, né? Você vê que é quase nada. É o que é na conversa, né? E pode acontecer. Assim, as escolhas que ele faz, os posicionamentos, que ali, por exemplo, no Corinthians não tem nenhum bobo, né? Os caras vivem uma fase ruim, uma fase boa, um é melhor, um é pior do que o outro, mas não tem bobo ali. Para você jogar no Corinthians, você tem que ter, né? Tem que ter um entendimento. Então, tem muita coisa ali que é falada e está sendo executada em campo. Então, é um time melhor, esquecendo um pouco o adversário. Enquanto o Palmeiras sofreu pra caramba, né? Sim. Achou o gol do Garro no último minuto, o Palmeiras foi superior durante 87 minutos, enfim, fica para trás, é um clássico, o tamanho do Palmeiras, o momento, a questão coletiva, mas os resultados têm ajudado o Corinthians a retomar essa confiança e quando o Corinthians parar um pouquinho, né, tiver um tempo ali, né, uma semana, alguns dias, para realmente trabalhar e treinar nas mãos do Antônio, eu acho que a gente vai conseguir ver um Corinthians cada vez melhor aí dentro das competições. Essa frase de uma semana para trabalhar diante do que você, jovem, colocou em relação aos campeonatos estaduais, me faz pensar o seguinte: para o Corinthians, então, nesse momento, o que vale mais? É a classificação para o mata-mata do estadual? Ou é o tempo para o Antônio poder assimilar as ideias junto com o grupo? O Corinthians não tem tempo de pensar em data, em tempo de treinamento. O Corinthians é jogo em cima de jogo. Agora tem que classificar. Agora é classificar e correr atrás do título. Sim. Você acha que a torcida do Paulista, né? Até porque tem Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, né? Sim. Não, classificando. Também tem isso, porque o Corinthians só foi se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Não, mas acho que se o Corinthians não se classificar no Paulista, Daniel, acho que vai vir uma pressão. Ele vai ter mais tempo de trabalhar, mas ficar não em cima do trabalho do Antônio, né? Porque se o Corinthians não se classifica, ele tem uma parcela muito pequena de participação, talvez nessa não classificação, porque não depende mais dele. Ele pode vencer todos os jogos que ele tem, os 3 jogos, e os adversários vencerem também, o Corinthians não se classificar. Isso não pode cair na conta dele. Mas seria muito ruim se o Corinthians não se classificasse. E final de semana tem Palmeiras e Mirassol, né? Então, assim, o Palmeiras joga dentro de casa, o Palmeiras pode até ajudar
o Corinthians com relação a essa classificação, porque o Palmeiras vencendo o Mirassol... Você está dizendo que os caras do Corinthians vão torcer pro Palmeiras. Então, não, vão torcer pro Mirassol perder. O Mirassol perder. O Corinthians enfrenta a Ponte. É isso. Mas Sabe o que o Antônio fez? A primeira providência dele foi... Ranieri, eu quero você na frente da zaga. Se você sair daqui da frente da zaga, eu vou brigar com você. Sim. Deixa o Maicon sair com um garro. Um pouco, sim. E melhora até o Maicon, né? Que a gente estava falando mais cedo. Melhorou o Maicon, porque ele joga mais, consegue jogar. E aí o Ranieri, que já jogou com ele lá no Cuiabá, se posiciona de maneira correta, dá sustentação pro zagueiro. Ele dá uma encaixadinha no zagueiro. Entendeu? Exatamente. Ele dá uma melhorada ali no posicionamento, né? Sim. Porque o Félix Torres é bom zagueiro? É. Mas o Félix Torres, ele não tem velocidade para acompanhar o adversário. Não é zagueiro para correr para trás. Não é zagueiro para correr atrás de ninguém. Ele é segurança. Ele tem que olhar, ele tem que olhar o atacante e saber que tem um cara ali próximo dele ajudando. Não, o Ranieri está fazendo esse trabalho e muito bem. Sim. Das contratações do Corinthians, todo mundo vai olhar o Garro. Sim. Né? Mas o Ranieri, para mim, é o melhor deles. Eu gostei do Pedro Henrique também. Não só pela jogada que ele faz do terceiro gol, mas contra o Palmeiras, quando ele entra, o time já melhora, né? O Mosquito entra de um lado e ele entra do outro. Mas a maneira como ele entra, tem coisas que a gente olha, assim, eu particularmente, né? Conheço um pouquinho de Corinthians ali. Só um pouquinho, né? Então, assim, às vezes o cara estreia, você fala, nossa... Por exemplo, o Rames, um exemplo, né? Não tô falando. O Rames Rodrigues estreou no São Paulo, perde um pênalti. Aí você fala, caramba, que estreia, né? O cara começar com um jogo ou outro já perdendo um pênalti. O Pedro Henrique, você vê, ele já entra no jogo contra o Palmeiras, você percebe que tem uma conexão ali. O cara se sente bem, o cara... O jeito que ele joga, as movimentações, é um cara que se entrega, um cara que corre, o torcedor se alegra de ver um cara assim, claro, né? Com a camisa do Corinthians. Então, é um jogador que eu posso estar enganado, né? Que o tempo pode dizer o contrário, mas que esses 2 primeiros jogos dele, eu acho que são muito bons para a chegada, né? Para a autoafirmação dele e para a maneira como o corintiano olha, assim, porque é um cara que entrou bem contra o Palmeiras, que coloca intensidade, que não tem medo de chamar o jogo. Sim. E que também contra o Cianorte fez uma partida muito bacana. É jogador com sangue correndo na veia, do jeito que a Fiel gosta. Corinthians enfrenta a Ponte Preta às 20 horas, né? No domingo. Que horário mais absurdo é esse, né, velho? Não faz sentido nenhum. O jogo vale muito para o Corinthians. O Corinthians, né, claro que tem chances matemáticas de se classificar para as fases, né, finais do Campeonato Paulista. E o Corinthians precisa vencer a qualquer custo a Ponte Preta na Neoquímica Arena. Em relação ao time que vai ser escalado, né, muito se fala que Pedro Raul e Yuri Alberto podem voltar. O Yuri Alberto, que assustou, né, o Corinthians inicialmente imaginava que ele ficaria fora por muito tempo, né, inclusive talvez nem jogaria mais o Campeonato Paulista. Existe uma esperança, né, pequena, mas existe, dele jogar no próximo domingo. Então a gente vai ter que aguardar até o domingo realmente para saber se o Yuri Alberto vai ter condições ou não. Ele tem treinado com o elenco, tá? Ele tem treinado com o elenco, mas com bola, mas com pouco contato, tá? O Corinthians gostaria muito que ele participasse. Não sei, não dá para cravar. Quem cravar que o Yuri Alberto volta domingo está correndo um risco, tá? Porque os treinos ele evitou até alguns contatos, com algum contato mais forte. A gente sabe que ele sofreu uma fratura, né, em um osso da costela, uma fissura, né? Enfim, naquele lance com o Murilo no clássico, no derby contra o Palmeiras. Em relação ao Pedro Raul, eu expliquei para vocês ontem aqui também, tá? E foi uma explicação já que deixa você na temperatura certa. Ele está treinando no gramado, mas ainda com o pessoal da fisioterapia, né? Precisa passar para a transição ainda com o pessoal da preparação física. Eu acho muito difícil o Pedro Raul aparecer nesse jogo de domingo contra a Ponte Preta, como tem muita gente comentando, porque ainda ele ainda não treinou com o grupo, né, com bola, enfim, então a gente tem que aguardar um pouco mais, não sei se vai treinar nesse sábado, mas ele ainda estava aguardando a transição, né, da fisioterapia para o pessoal, né, para o departamento de preparação física do Corinthians. Claro, esse já estava treinando no gramado, mas não era ainda sob os cuidados da preparação física e também do Antônio Oliveira. Então a gente vai ter que aguardar. O Cássio está suspenso, não joga, e tudo indica que o Corinthians pode repetir a mesma escalação que goleou o Cianorte, meteu 3-0 no Cianorte na Copa do Brasil fora de casa, com o Carlos Miguel no gol. Fagner, esse sim pode até ser poupado para o Mateuzinho jogar. Félix Torres e Gustavo Henrique na zaga. E na lateral esquerda, o Hugo, tá? Ranieri entre as linhas, né? No 4-1-4-1. Depois vem Pedro Henrique, Garro, Michael, Wesley
e lá na frente, Romero, o centroavante, tá certo? Esse é o provável Corinthians para enfrentar a Ponte Preta em jogo decisivo já, tá? Pelo Campeonato Paulista. Comenta aqui embaixo. Olha, informação importante, né, para a gente entender. O Corinthians pode, né, deixar a Libra, tá? E a gente e fechar com a LFFF, né, que é uma na verdade a Liga Forte Futebol, né, que são investidores, né, os grupos, né. A LFF tem como investidor a Life Capital, a General Atlantic, a XP Investimentos e a Live Mod, tá? Eles apresentaram uma proposta para o Corinthians, que a gente, né, precisa saber, né, que proposta foi essa, e na negociação eles sinalizaram que já tem investido aí mais de 1 bilhão, né, no Brasileirão e nos clubes que estão ao seu lado, tá? Mas esse valor não é só para o Corinthians, estamos falando de um investimento total. A Liga prometeu ao Corinthians que vai pagar mais ao clube, né, mais ao Corinthians, do que a própria Libra, né? E a ideia é que o Corinthians fature mais de 200 milhões por ano, tá? Valor que foi superado aí, enfim, valor que superado o recibo pelo clube em 2023. Agora, só para você entender, tá? Uma coisa importante. Todos os clubes que fecharam com a Liga Forte, esses clubes tiveram que vender, negociar 20% do seu faturamento por 50 anos, tá? Na gestão do Willian Monteiro Alves, eu entrei em contato com o Corinthians para saber, nessa proposta, quanto que o Corinthians vai ter que ceder de faturamento e se vai ter que ceder, porque todos os clubes que fecharam com a LFF tiveram que ceder 20% do faturamento por 50 anos, que é muita coisa, tá? Em relação ao Santos, já tem gente protestando, tá? Nas redes sociais, que o Santos não pode fazer isso. Eu procurei me informar com a nova gestão, não consegui ainda uma resposta, eles devem me responder ainda, sempre respondem. Com a antiga gestão, entrei em contato, eles falaram que receberam uma proposta na época de 159 milhões de reais, mas para receber esse dinheiro, o Corinthians teria que realmente repassar 20%, tá, do faturamento por cerca aí de 50 anos, tá? É um valor, né, muito baixo para você negociar isso. Só para você ter uma ideia, tudo que fechasse em direito de transmissão, TV fechada, aberta, pay-per-view, seria 20% dessa receita comercial, tá? Inclusive os produtos e enfim, outros modelos que poderiam ser negociados nesse ramo. Agora, a gente tem que aguardar, porque não estou falando que o Corinthians vai ceder isso, que aceitou a proposta, que existe isso na proposta. Eu estou falando, tá? Porque comunicação não é o que eu falo, sempre digo isso, é o que as pessoas entendem. Eu estou falando o seguinte, há uma notícia concreta, o Corinthians recebeu uma proposta da LFF para deixar a Libra. E agora, eu estou aqui falando outra informação, que os outros clubes que fecharam com a LFF tiveram que negociar 20% do seu faturamento por 50 anos, por um valor. Estão falando que vão pagar o Santos, a proposta foi o Santos deve aceitar 190 milhões. É muito pouco, tá? Claro que para o Corinthians certamente vão pagar mais do que o Santos, mas mesmo que pague 300, nós estamos falando de 50 anos. Não sei se teria que passar pelo Conselho Deliberativo também, tá? Então a gente tem que aguardar para saber o que vai acontecer nessa negociação, porque essa informação, gente, é tão importante, eu coloquei no meu blend aqui, é tão importante do que qualquer contratação de reforços, qualquer coisa que você possa imaginar, tá? Então, por isso que está no blend, a gente vai aguardar. Agora eu vou aguardar uma posição do Corinthians, e assim que eles me passarem, eu gravo, eu falo no Café da Fiel ao vivo e trago essa informação importante para vocês, tá? Então, ó, deixa o like aqui, comenta sobre isso, que é muito importante, e vamos falar do mercado da bola do Timão. O Corinthians vai se reunir na próxima segunda-feira com o investidor, aquele mesmo do sul do país, vem a São Paulo, ele que trabalha com transporte, com petróleo, e tem ajudado o Corinthians em negociações. O que ele ganha, Samir? Certamente ganha nos juros, já que hoje o investidor não pode ter direitos econômicos de jogadores.
Nessa reunião, eu apurei que o Corinthians vai trazer 2 nomes de reforços para o investidor, para saber se ele tem interesse, tá, em ajudar o Corinthians nessa contratação, nessas 2 contratações. Uma delas, eu já sei, é um zagueiro, tá? É um zagueiro mais experiente, é um zagueiro mais conhecido, que o Corinthians, né, tem o interesse de contratar. Esse é o zagueiro que a diretoria vai passar. Tem alguma coisa a ver com a negociação do Kaká? Nada. O Corinthians vai estar contratando o Kaká por empréstimo e falta detalhes. O outro jogador eu não sei quem é e nem a posição, tá? Mas a ideia é levar 2 nomes. Aí nós vamos trabalhar em cima de 2 nomes que eu trouxe aqui. Tudo bem que já seriam 3, o zagueiro e esses 2 nomes, mas na reunião vão ser 2 jogadores. O Corinthians escolheu 2. Então, vai ser esse zagueiro, já queimou um, né, uma possibilidade, e agora vamos partir para outra. 2 nomes que eu citei recentemente, o Rômulo, eu sempre falo Rômulo, Riquelme, do Cuiabá, lateral esquerdo de 20 anos, que o Corinthians monitora. E outro jogador que o Corinthians monitora também é o Lamela, Eric Lamela, 31 anos, jogador que fica sem contrato no meio do ano, pertence ao Sevilha. Já o Riquelme tem contrato longo, muito longo, com o Cuiabá. Agora, em relação ao Lamela, o Corinthians deu o primeiro passo. O primeiro passo foi conversar com um intermediário aqui do Brasil, tá? Que representa, né, o Lamela e vários jogadores sul-americanos no Brasil, para saber valores, tá? O Corinthians deu o primeiro passo. Não tenho informação se o Corinthians já recebeu essa informação dos valores, mas esse representante, esse intermediário já disse que o Lamela tem muitas propostas já, então é considerado uma negociação difícil, mas a informação que eu trouxe com exclusividade para vocês lá, que o Corinthians monitorava e interessava muito o jogador de 31 anos argentino. O primeiro passo foi dado, agora o Corinthians vai aguardar as informações, né, realmente de valores, de interesse, para ver se avança ou não, tá? Não dá para a gente afirmar que o nome do Lamela vai ser, um desses 2 nomes, lembrando, é um zagueiro e mais um outro nome, pode ser o Riquelme, pode ser o Lamela, pode ser até outro jogador, tá? Essa informação que eu queria passar para vocês, importante, do mercado da bola do Corinthians, aquela informação bem inicial mesmo, tá? Para você entender o que está acontecendo e os planos do Corinthians para a sequência da temporada no mercado da bola. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, deixa o seu like, que é muito importante para ajudar a gente aqui no canal. Inscreva-se no canal, tá? Que é bem importante também a sua inscrição, para a gente continuar aqui falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Salve, salve fiel, seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Corinthians assegurou sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil ao derrotar o Cianorte por 3-0 na noite da última quinta-feira, dia 22, no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná. Mesmo atuando fora de seus domínios, o Timão contou com o apoio maciço de sua torcida para conquistar uma vitória tranquila. Logo nos primeiros momentos do jogo, Rafael, em um lance destacado do jovem Wesley, marcou o primeiro gol, contando com a colaboração do zagueiro adversário. O paraguaio Ângel Romero foi o autor dos outros 2 gols da equipe sob a liderança de Antônio Oliveira, chegando a 51 gols pelo clube e ingressando no top 5 dos maiores artilheiros do Corinthians no século. Já com a classificação garantida, o Corinthians agora aguarda para conhecer seu próximo adversário, que será decidido no confronto entre Olaria e São Bernardo, marcado para quarta-feira, a 28, no Rio de Janeiro. Destacando-se no duelo contra o Cianorte, uma das notáveis novidades no Timão foi a presença de Carlos Miguel no gol, substituindo o Cássio, alvo de críticas da torcida e vetado pelo departamento médico devido a um trauma no quadril. Carlos Miguel, que não atuava desde a vitória por 2-0 sobre o Coritiba na última rodada do Brasileirão de 2023, completou 3 partidas sem sofrer gols pelo clube. Ele avaliou os pedidos da torcida para sua escalação, destacando a sabedoria do treinador. O torcedor sempre quer o melhor para o clube. Às vezes, eles têm suas preferências. Temos um treinador experiente e sábio, com um currículo notável. Ele sabe o que é melhor para a equipe. Se estiver à disposição, sempre tentarei dar o meu melhor. Hoje consegui mais uma boa atuação, mantendo a baliza inviolada, o que é sempre positivo, comentou o camisa 22.